Seja muito bem-vindo, mais um GC Online está começando. Como é bom a gente estar reunido aqui sempre, né? Conhecendo mais sobre a palavra do Senhor, crescendo nele, sendo edificados nele, tanto com você que está aí participando do nosso GC e sempre está com a gente, mas também com os meus amigos aqui do estúdio. Sempre é uma alegria nós estarmos juntos, acrescentando na vida um dos outros. Isso é muito bom. Para a gente começar esse GC de hoje, a gente vai orar, depois a gente vai louvar, adorar o Senhor com uma canção. Vamos junto nesse momento então. Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, obrigado por esse dia que o Senhor fez, obrigado por nos chamar, nos separar, nos unir, obrigado por pastorear o nosso coração. Que o Senhor nos conduza mais uma vez, que o Senhor fale com cada um nesse momento, que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso bom pastor é Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje é dia de tema livre no GC, aqui no GC Online. E para esse tema livre de hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um texto muito conhecido. Talvez muitos aqui sabem até de cor todo esse texto. Mas a gente vai ler o Salmo 23. E se você puder, mesmo que você saiba de cor, abre a sua Bíblia para ler. E eu queria que a gente lesse com bastante entendimento esse texto. O tema da lição de hoje é Jesus, o pastor do nosso coração. Eu queria que a gente lesse com bastante entendimento, tendo a compreensão real do que esse texto está falando ao nosso coração. Por ser um texto conhecido, muitas vezes a gente fala até no automático. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas a gente não para pensar naquilo que a gente está declarando. A palavra do Senhor, Salmo 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Jesus é o pastor do nosso coração. Quem escreveu esse Salmo 23, tão conhecido por nós, foi o famoso Davi, o rei Davi, ou o Davi, filho de Jessé, que antes de se tornar um rei, a sua profissão era a profissão de pastor. Ele era um pastor por profissão, ele cuidava de ovelhas, não no contexto que a gente conhece da igreja, os pastores que são os líderes da igreja, mas um pastor mesmo que cuidava de ovelhas. O trabalho de Davi era no campo, o trabalho de Davi era proteger as ovelhas das feras, era alimentar as ovelhas, era matar a sede das ovelhas, era promover para as ovelhas um ambiente de segurança. Se a gente for estudar um pouco sobre as ovelhas e essa relação das ovelhas com o pastor, nós vamos perceber que a ovelha é um animal meio tipo assim, voado, né? Com alguns probleminhas. A ovelha limitada, não tem sabedoria, se perde com facilidade, se machuca com facilidade. Não sabe né? se alimentar. E quando o pastor vai corrigir, ela ainda morde o pastor, fica agressiva, né? Não sabe se alimentar, é cheio de situações. Né? E é interessante porque Davi conhecia muito bem o que era uma ovelha. Ele sabia de todos esses problemas da ovelha e certamente ele teve muito trabalho com as ovelhas que ele cuidava. Certamente ele precisou se esforçar muito, ele precisou se doar muito, né? E ele precisou ser um pastor muito presente, muito excelente, para que aquelas ovelhas permanecessem vivas. Mas quando Davi chega na sua relação com Deus, ele mesmo se compara às ovelhas que ele cuidava. Com muita propriedade, com muito entendimento, Davi fala: o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. O Senhor é o meu pastor. Às vezes nós não compreendemos os desdobramentos dessa fala. O Senhor é o meu pastor. Quando a gente vai olhar o texto original no hebraico, quando ele fala o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, na verdade ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Na verdade, esse não faltar, ele não está voltado a questões materiais. O não faltar está ligado ao pastor. Se o Senhor é o meu pastor, Ele sabe de todas as coisas que eu preciso. E já parou para pensar que se o Senhor é o nosso pastor, talvez aquilo que não temos é porque não precisamos? Complicado. É complexo porque nós sabemos das nossas necessidades e das dores dos nossos corações, que são legítimas. Mas mesmo na dificuldade, o Senhor continua sendo o pastor do nosso coração. Nós precisamos confiar nessa verdade. Precisamos descansar nessa verdade. Deus tem tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso pastor. Talvez você se questione: nossa, mas está dando tudo errado. Nossa, mas está tudo fora do controle. Nossa, mas parece que é o fim. Só parece. O pastor do seu coração permanece com você. A presença dele é suficiente ao seu coração. O Senhor é o nosso pastor. E a partir disso eu queria que a gente conversasse nesse momento sobre esse pastoreio, né, de Jesus ao nosso coração. Quando o texto ele fala, a partir do verso 2: em verde pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A gente está falando sobre uma série de situações que a ovelha ela precisa da condução do seu pastor. A ovelha não sabe ir sozinha a um lugar de descanso. A ovelha não sabe ir sozinha a um lugar de alimento. A ovelha não sabe ir sozinha às águas tranquilas. E na verdade, quando ela tenta ir sozinha, ela vai bater lá no vale da sombra da morte. Né? Quando ela tenta ir sozinha, ela vai para o lugar de perigo. Mas ainda assim, o pastor nos alcança, o bom pastor nos alcança nesse lugar. E aí, né, uma frase que eu lembro que eu ouvi em uma fase da minha vida que mudou minha perspectiva em relação a algumas coisas. É que se o seu pastor, se Deus sabe para onde está te conduzindo, você pode descansar. Nós não precisamos saber de tudo. Nós não precisamos explicar tudo. Nós precisamos só descansar no pastoreio de Cristo, né? Nossa, gente, isso é muito... é engraçado, né, que esses dias eu preguei sobre esse texto, né, e falando que não é um amuleto, porque a gente tem, o título da mensagem é Não é um amuleto, e o Salmo 23, que a gente tem ele assim, às vezes quem são os católicos tem ele aberto, né, fica lá assim aberto como uma oração, uma proteção da casa, mas os crentes não usam assim, mas ele usa assim, ele sabe de cor, como você começou falando, né,
A gente sabe falar ele de cor, até meus filhos sabem o Salmo 23 de cor. Mas, na verdade, na hora das situações que está falando aqui, ó, do vale da sombra da morte, na hora, né, que, igual você falou, o Senhor é meu pastor, não faltará Ele. Porque Ele é que busca água, Ele é que me leva a comida, Ele que me leva ao descanso. Então, não faltará Ele, não faltará a presença dEle. E é complicado a humanidade, né, nós como seres humanos, entender isso, assim. Quando a gente fala, a Lívia falou assim que agora ela está no descanso, como é que é? Ela está nas águas tranquilas. Não é o meu caso, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. E aí, você pegar isso aqui e realmente entender esse descanso em Deus, essa coisa assim, igual essa frase que você falou agora, né? Se Ele é meu pastor e Ele que me leva, porque Ele é meu pastor, como você falou, Davi entendia disso, e ele é o pastor, então tá, eu tenho fome. O pastor, sabendo que eu tenho fome, a ovelha ela não fala, ela não sabe falar. O pastor, ele entende todos os atos ali, tudo que a ovelha necessita, sem ela falar. Né? Ela só e ele sabe. Então ele conduz a ovelha para beber água, ele conduz a ovelha para comer, ele conduz a ovelha para cortar a lã, porque a lã está embolando, essa lã está muito grande, vamos cortar a lã dela. Ele conduz a ovelha a essa sombra, ele tira a ovelha, ó, o inimigo está vindo, o lobo, deixa eu tirar a ovelha desse caminho. Então, a gente entender isso, assim, de verdade no coração, a ponto de descansar, você está ali no vale da sombra da morte e falar assim, tá, o Senhor está no controle, o Senhor sabe de tudo. É um nível tão grande de maturidade, de conhecimento de Deus. E assim, eu acho assim, eu não sei na sua vida, mas na minha, sabe igual quando você passa de fase? As fases vão aumentando, não é? Você vai passando de fase no videogame, aí tipo assim, a dificuldade aumenta. Porque era uma coisinha, aí você passou. Aí, nossa, passei. Aí agora aumentou, a fase 2 é mais difícil. Aí vem a fase 3, aí vem a fase 4, aí vem a 5, aí vai assim sucessivamente. Tem dia que eu penso assim, meu Deus, mas que mais que pode vir? Não é possível. Mas Ele está no controle, todas as fases, todas as estações. Hoje mesmo eu estava orando, eu presenciei uma cena dos meus filhos, na hora que eles desceram assim do carro, eu olhei e falei assim, Deus, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo. E me ajuda a entender isso, esse descanso de que o Senhor não é só o meu pastor, o Senhor é pastor dos meus filhos. Deus não é avô. Sim. Ele é pai, meu pai, mas também Ele é pai dos meus filhos, pai do meu marido. Né? Pai, então, assim, esse lugar é um lugar de muita maturidade. E isso só se vive passando por todas essas etapas aqui. Sim. E aí as fases vão aumentando, e a sua confiança vai aumentando, e as coisas vão crescendo. Por isso que você vê Davi falar de coisas tão preciosas e tão profundas. Davi era muito humano. Eu oro todos os dias o Salmo, todos os dias. E Davi é aquela pessoa na Bíblia que você olha e fala assim, nossa, é isso que eu estou sentindo, nossa, é isso que eu estou passando, nossa, é exatamente isso aqui. E você vai vendo nos Salmos, assim, que ele vai crescendo em fé. Sim. Ele vai amadurecendo no conhecimento dele com Deus. E né, quando chega o salmista vira e fala assim, ainda que o meu corpo, ainda que a minha carne, ainda que ela fraqueja, né? A minha porção é o Senhor. Amém. Então, é muito interessante, assim, porque essas coisas vão realmente nos mostrando quem Deus é, e esse pastoreio de perto. É só passando, é só vivendo. E a confiança da gente vai aumentando mesmo no Senhor. Sim, amém. É interessante, porque justamente, né, no ambiente de insegurança é a presença de Deus que gera segurança a nós. No vale de sombra e morte, o meu consolo é que o meu pastor, ele está ali, né, com o cajado, com o bordão, e às vezes a gente nem entende, né, mas o cajado e o bordão são instrumentos de disciplina, de correção. Né? Então, a gente vê segurança na presença de Deus, né? Na presença do nosso pastor. Mas é uma segurança tão grande, ao ponto de nós podermos festejar no tempo de dificuldade, no tempo de tribulação. Né? O versículo 5 fala, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
Né? Olhando para esse texto, parece meio que é um sabor de mel, né? Que é tipo assim, tô dando a volta por cima, um banquete à vista dos meus inimigos, né? Meus inimigos que morram de inveja. Né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, isso pode nos levar a uma reflexão. Quem consegue festejar num campo de batalha? Quem consegue promover uma festa no meio de uma luta? Somente quem tem Jesus como seu pastor. Somente, eu lembro, né? A Dani estava testemunhando aqui, quando ela fez o aniversário do Miguel, que ela falou isso, que um ano atrás começou a planejar a festa de aniversário e falou, independente do que está acontecendo, nós vamos celebrar, nós vamos festejar. Somente quem tem Jesus como pastor pode fazer uma festa no meio de um campo de batalha. Né? A gente pode viver isso na nossa vida. Ele prepara um banquete para nós, mesmo que diante dos nossos inimigos. É ou não é, meus amigos? É a paz que excede o entendimento, ele é o príncipe da paz. Então, quando a gente é conduzido pelo bom pastor, a gente vai desfrutar da paz que está nele, Sim. Né? Se eu estou ali desfrutando, lançando ao Senhor a minha ansiedade, mesmo no campo de batalha, estou aqui guerreando, estou lutando, mas eu tenho a certeza e a confiança que mesmo quando eu passo por essas tribulações, essas adversidades, vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Amém. Né? Ele caminha com a gente em todo momento, né? Então, quando a gente compreende isso, o crente, né? Eu falo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, parece que eu virei crente e agora as coisas piorou, né? Mas eu falo assim, não, é porque agora você vê, né? É diferente, seus olhos foram abertos. Hoje você tem discernimento daquilo que está acontecendo na sua vida. Né? E outra, antes, às vezes, você passava por um problema e se sentia desesperançoso sem uma presença de Deus na sua vida para dar conta, né? Sem poder fazer uma oração, sem saber se isso funcionava ou não, sem entender se isso estava certo, se estava bom, não estava errado, se estava guiando no caminho certo, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, sem saber o que fazer. Hoje nós temos uma pessoa, né? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós podemos nos aprofundar na vida com Deus, na intimidade com o Senhor, nesse relacionamento de ovelha e pastor, para que nós possamos caminhar aí, mesmo diante de dilemas e de situações que ele fala, né? No mundo vocês vão ter aflição, gente, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, quando a gente olha para Jesus e vê, ele é o meu pastor, ele disse que ele venceu as aflições, então eu vou passar por elas também, porque ele está comigo, não estou sozinho mais. Né? Se antes lá no mundo, antes de eu ser crente, eu achava que a vida estava muito boa, né? Ou eu achava que as coisas iam se resolver sozinha, pela sorte, pelo acaso, hoje eu tenho uma certeza absoluta que o Senhor está comigo. Eu tenho uma esperança firme, eu tenho promessas, né? Eu tenho a presença do Senhor que me assiste e me acompanha e me guia nesses lugares, né? Águas tranquilas, pastos verdejantes. E às vezes vai passar por essas situações aí, né? De tribulações, mas de qualquer forma nós podemos nos assegurar que o Senhor está conosco. Amém. Né? No que se refere a desfrutarmos da mesa do Senhor, os nossos adversários são impotentes de nos impedir disso. Né? Os nossos inimigos não podem nos impedir de nos assentarmos à mesa do Senhor. Existe um banquete preparado para nós, mesmo no meio do deserto, mesmo diante dos nossos adversários. Isso porque, né, e aqui conclui o texto, a bondade, a fidelidade do Senhor, né, nos acompanha todos os dias da nossa vida. Né? Eu acho interessante, estava conversando aqui antes da gente começar, né, o GC online, que eu assisti uma ministração e eu achei interessante a comparação. Né? A gente tem aqui no português que a bondade e a fidelidade nos acompanharão, e algumas versões diz que nos seguirão. Né? E aí quando a gente vai para o inglês, o termo que é usado dá uma ideia de não apenas nos seguir, mas de nos perseguir. Né? Eles usam o running after, que é correndo atrás. Né? A bondade e a fidelidade do Senhor estão correndo atrás de nós, estão tentando nos capturar, e isso inclusive nos dá a entender que mesmo quando nós fugimos, seja pela nossa infidelidade, seja pelo nosso pecado, seja pela nossa tão pequena fé, nós fugimos da bondade e da fidelidade, mas ela nos persegue. A bondade do Senhor nos encontra nos nossos esconderijos. Né? O Salmo 139 fala, né, para onde eu me ausentarei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua presença. Não existe essa possibilidade. A bondade e fidelidade do Senhor corre atrás de nós, né? E aí a gente pode falar,
uma vez achado, achado para sempre. Aleluia. Encontrado para sempre no Senhor. Glória a Deus. Eu quero fazer uma rápida... Na verdade, eu acho que é até um testemunho pessoal, quando a gente fala sobre a bondade e a fidelidade do Senhor, e principalmente no que se trata da fidelidade de Deus. Quando nós começamos a nossa vida cristã, e a Dani falou muito bem sobre isso, sobre o amadurecimento, né, o desenvolvimento na maturidade cristã. Quando você conhece o Senhor, você começa a progredir. A vida cristã ela é uma progressão de conhecimento ao Senhor, prosseguir e permanecer, prosseguindo em conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer. O bom pastor do nosso coração, que é o Senhor Jesus, ele nos mostra quem ele é todos os dias quando nós nos dispomos a conhecê-lo. Nós começamos a entender a bondade do Senhor, que muitas vezes nos causa algum tipo de incômodo, principalmente quando vai de encontro às nossas próprias vontades. Mas a fidelidade do Senhor, ela sempre nos acompanha todos os dias das nossas vidas, como está fechando o texto, na verdade, falando sobre isso. Mas, rapidamente falando sobre isso, durante a minha vida cristã, eu conheci muitos lados do Senhor. E eu estou falando assim porque eu nasci dentro de uma família evangélica, dentro desse contexto, mas eu não conhecia o Senhor em muitas situações. Eu conheci o Jesus, o bom pastor que salva, o bom pastor da graça, o bom pastor da fé, o bom pastor que alimenta, o bom pastor que sustenta, mas de uns 3, 4 anos para cá, eu fui conhecer de fato o pastor da provisão. O bom pastor da provisão que eu não conhecia, eu sempre ouvia falar a respeito disso, ouvia falar sobre a fidelidade do Senhor no sentido de provisão, mas eu nunca havia experimentado isso. Mas no dia que eu me dispus a conhecer o Senhor da provisão, o pastor da provisão, eu vi que é algo incrível, que é algo maravilhoso e que é um privilégio que está disposto, que está disponível a todos nós. O bom pastor, o Senhor que é bom, fiel e que nos acompanha todos os dias, e Ele provê para nós daquilo que nós precisamos, principalmente nos momentos de falta, Ele supre as nossas necessidades. De fato, se você está aí na sua casa ou assistindo, acompanhando esse GC, talvez frustrado diante de situações que você passou na sua vida, talvez frustrado com o seu pastor, frustrado com a igreja. Nós estamos aqui através desse GC online, através dessa lição para dizer que o Senhor é o seu pastor. Amém. E nele você não tem falta de absolutamente nada. Assim como eu fui capaz de conhecer o Deus da provisão, o pastor da provisão, você também é capaz, mas talvez você está precisando de conhecer o pastor do consolo, talvez hoje você está precisando de conhecer o pastor do sustento, talvez agora você está precisando de conhecer o pastor que renova a fé. O fato é que o Senhor é o nosso pastor e de absolutamente nada nós teremos falta. Amém. Só para terminar, a gente precisa de lembrar de uma coisa, que nós somos essa ovelha, né? E como estamos falando aqui, essa ovelha ela não tem muito entendimento. Então, quando você realmente, nesse momento da minha vida, o que eu mais luto é justamente para entender que o meu bom pastor, a bondade dele, no dia que eu estava pregando, eu até corri no altar para dizer isso, que eu estava correndo, mas ela continuava me seguindo. Eu corria e essa bondade continuava vindo até mim. Então, mesmo que a gente não se sinta assim, não é sobre sentimento, é sobre a certeza da palavra. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que mesmo nesse vale, o que eu estou vendo é vale, eu estou andando no vale. O que eu estou vendo é vale, da sombra da morte, e talvez você está assim também. Mas mesmo não vendo, e mesmo nessa situação, mesmo você correndo como uma ovelha que não tem entendimento, que não sabe das coisas, a bondade, ela continua perseguindo, ela continua correndo. Então, é uma certeza que só brota através da palavra, não é sobre sentimento. Amém, glória a Deus. Amém. Aí a gente pode entender, né, que é um nível de perseguição. Quem persegue vai até onde você está, não fica esperando. Vai até onde você está para te encontrar. Isso te cura de toda raiz de rejeição também. Porque a presença dele, né, a bondade, a fidelidade dele vão ao nosso encontro. Amém? Que o bom pastor do seu coração te abrace no dia de hoje. Você entenda de uma vez por todas. Jesus quer pastorear você. Vamos orar então para a gente concluir nosso GC. Glória a Deus por essa palavra. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo seu pastoreio ao nosso coração. Nós amamos viver a revelação da sua palavra e a comunhão contigo. Continua revelando essas verdades a nós, para que nós possamos desfrutar cada dia do seu pastoreio. Em nome de Jesus. Amém e amém.